É um sopro, é um alento e é um sopro de esperança e de liberdade na América Latina que foi tomada pelo Foro de São Paulo durante os últimos 10, né, anos, mais ou menos, desde que teve e se recrudesceu esse movimento na Covid. Por que eu falo da Covid-19? Porque aí a esquerda achou seu domínio e território fértil, que é você proibir as pessoas de trabalharem, proibir as pessoas de se expressarem, impor exatamente às pessoas uma vontade arbitrária do Estado em nome de uma falsa segurança, e em nome de uma falsa segurança, recolher a liberdade do povo. E a Argentina foi um dos países que mais se recolheu nesse sentido e foi absolutamente arruinada. Só que a Argentina tem sido sistematicamente arruinada por uma coisa chamada movimento histórico político chamado peronismo, que é um movimento de esquerda que sufoca o micro, médio, macro empreendedorismo, transforma todo mundo em pobre e depois dá a bolsa esmola para as pessoas e chantageia essas pessoas pedindo o voto das pessoas. Então não é mais aquela coisa economia estúpido, como falam os americanos, falar que a economia norteia todas as eleições. Não. O Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, que levou a Argentina a uma inflação galopante de 140% e colocou 50% da população no estado de pobreza extrema, teve 45% dos votos, ou seja, quase metade dos votos. E ganhou o primeiro turno. Então, a consciência das pessoas fica limitada, fica castrada por uma ideopatia de esquerda que faz, por exemplo, com que aqui no Brasil a gente tenha reeleito pela terceira vez o Lula, que foi o responsável pelo maior esquema de corrupção da história, que foi o responsável pela Dilma Rousseff, que jogou o Brasil nas maiores crises da história, que é responsável, corresponsável hoje, por uma ditadura que envolve ele, o judiciário, que limita, censura, persegue as pessoas nas redes sociais por suas opiniões, arranca o dinheiro do banco. Ou seja, no princípio, toda a esquerda é essencialmente ditatorial. E toda a esquerda, quando toma o poder, piora a vida da população, empobrece a população para depois chantagear essa população, fazendo com que essa pobreza assistida ganhe algum tipo de auxílio. É isso que estava acontecendo na Argentina. Então, quando você tem um sopro de esperança, a possibilidade de privatização, de medidas liberais, de medidas de incentivo ao empreendedor, ao micro, médio, macro empreendedor, que vai gerar mais emprego, mais confiança, que vai gerar mais investimento do exterior, é um alento de esperança. Agora, a questão é, o discurso da esquerda é muito palatável, sempre fala da ajuda aos pobres, sem dizer que eles é que são geradores da pobreza, ao atacar justamente esse empreendedorismo de que eu falei. Então, oxalá os ventos da Argentina soprem por aqui. Eu acho que já está soprando. Já tem gente morrendo, tem gente presa, tem gente sendo censurada, tem gente percebendo que a crise econômica está batendo as portas. E quando você tem, exatamente, um Javier Milei, que vai fazer uma política completamente contrastante com a maioria dos países de esquerda, dominados pela esquerda na América Latina, vai ser um contraponto interessante. Mas, porém, contudo, para não ficar só na nota utópica da esperança, a gente tem que perceber que, infelizmente, a Argentina, tal qual o Brasil, tem as suas instituições aparelhadas, tem um movimento sindical forte, o Javier Milei não tem uma maioria no Congresso, ou seja, vai ter que negociar suas pautas e arrisca, se ele não tomar cuidado, arrisca ter exatamente o papel que teve o Macron, que também era um liberal que foi eleito, mas não conseguiu implementar as políticas liberais que ele gostaria de ter feito, exatamente por essa pressão de sindicatos, de deputados, de jornalistas. Aqui no Brasil é pior. Você tem a mídia aparelhada, você tem o judiciário aparelhado, as escolas, as universidades. Então, enfrentar todo o establishment é aquilo que o Olavo de Carvalho falou. Você assume a presidência da República, mas você não assume necessariamente o poder. A presidência é um caminho para chegar ao poder. Oxalá, tomara que o Javier Milei, exercendo a presidência, chegue ao poder. Mas isso ele vai ter que enfrentar forças não só ocultas, mas forças abertamente terríveis. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.